Paz do Senhor, a paz do nosso Deus, meu amado, meus irmãos que está vendo esse vídeo, tudo bem? Louvado seja Deus. Queridos, estou aqui dirigindo, estou a caminho do porto, nós vamos numa visita, né? Visitar um servo de Deus, e Deus colocou uma parte no meu coração, ouvindo esse hino, dirigindo nessa estrada, ouvindo esse louvor. Perto quero estar junto aos teus pés. Deus me trouxe uma passagem no coração onde eu sinto de retribuir, onde eu sinto de passar um recadinho, né, para os irmãos que estão nos ouvindo, que está acompanhando esse vídeo. Queridos, é o seguinte, um dia o Senhor Jesus, chamando os seus discípulos, ele deu uma ordem: entra no barco e atravessa para o lado de lá. E o local que Jesus Cristo ia chegar era um local onde tinha um endemoniado, seria na terra de Gadá. Só que Jesus Cristo, ele faz diferente. Ao invés de ele entrar no barco junto com os discípulos, ele simplesmente dá ordem para que os discípulos entrem, ele despede a multidão, ele sobe ao monte e vai orar, enquanto os seus discípulos entram no barco e atravessam. Só que os discípulos teve uma experiência ruim. Quando eles entraram no barco, entraram em pânico. Mas Jesus Cristo nesse dia estava dentro do barco, e eles, acordando o Senhor Jesus, e fez com que as ondas acalmassem e que a tempestade. Mas nesse dia foi diferente. Jesus Cristo apenas dá ordem, entra no barco e atravessa ao lado de lá. Só que a palavra fala que quando ele chega ao meio do lago, ao meio do mar, eles começam a ser açoitados por uma grande tempestade. Só que aí havia uma grande diferença. Naquele momento Jesus Cristo não estava lá. Jesus Cristo não estava com eles. E quando eles lembra que Jesus Cristo não estava e as ondas eram muito fortes, eles entram em pânico, eles entram em choro, em desespero, sem saber o que fazer. Mas no meio daquela madrugada, a palavra fala que Jesus Cristo aparece no meio da tempestade e vem ter com eles, e eles pensam que é fantasma. E ali um milagre se acontece, a ponto de Pedro também dar alguns passos sobre as águas. Mas não é essa questão que eu quero entrar, e nem essa questão que Deus pede para passar um recado para você. Eu quero dizer uma coisa, que das duas coisas tinha algo em comum. Tinha os discípulos, tinha o barco, tinha a tempestade, mas com uma diferença entre uma e outra. Uma estava Jesus e a outra Jesus não estava. Mas agora vem a mesma coincidência. Os dois veio da ordem do próprio Jesus. Vamos atravessar o lado de lá. Eu quero te dizer uma coisa, que muitas vezes Deus dá ordem para nós, que muitas vezes Deus manda alguma coisa acontecer na nossa vida, ou Deus envia a palavra, que muitas vezes nós vemos Ele do nosso lado, vemos Ele perto, e as coisas acontecem, mesmo com dificuldade, mas acontece, vemos a palavra sendo cumprida, não é? Mesmo nós temos que orar, temos que clamar, talvez representando para nós que Ele esteja dormindo, representando para nós, como na primeira episódio do barco, representando que Ele está ali, perto de nós, mas não está vendo. Mas com as nossas orações parece que nós acordamos, chacoalhamos, movimentamos o céu, até que algo se aconteça, algo se complete na nossa vida. Mas tem época que Deus manda a palavra e de repente nós olhamos em volta e nos sentimos sozinhos. Parece que Deus não está conosco, parece que Deus não está na nossa vida. Nós vemos o Senhor e parece que Ele não nos vê, não é assim? Mas só uma coisa eu tenho para te falar: se o mesmo Deus que mandou a palavra outras vezes e teve cumprimento na tua vida, você pode ter a certeza que a mesma palavra que Deus mandou, se você hoje está olhando em volta, vendo a prova, vendo o mar levantar, vendo as coisas atravessar o seu caminho, e você vê que parece que Deus não está perto de você, parece que Deus não está no teu barco, não se preocupa, é porque Ele já está em cima das ondas, é porque Ele já está dentro do mar, é porque Ele já está no meio da tempestade. O Senhor Jesus falou assim: vai e atravessa. A tempestade veio no meio do mar, não fala que foi no começo, não fala que foi no final, mas foi no meio do mar que se levantou a tempestade. Talvez essa tempestade tenha levantado no meio do caminho,
no meio do teu projeto, no meio da tua vida, no meio do teu matrimônio, no meio do teu ministério, no meio da escola do teu filho, talvez no meio do teu trabalho ou no meio dos teus sonhos. Mas por esse recado, por esse vídeo, Deus manda te dizer: Deus está vindo ao seu encontro. O Senhor já está no meio da tempestade. Só uma coisa eu posso te passar: Ele é contigo. Creia que Ele está na tua vida, creia que Ele está nesse barco, Ele está nesse projeto. E tem mais uma coisa, só vai ter uma coisa de diferente. Primeiras palavras: um milagre vai acontecer. Você acredita nisso? Se prepara para um milagre, pois Deus é contigo. Esse é o recado que eu tenho para te dar. Deus te abençoe, que por esses dias você vai ver um milagre e você vai agradecer. Fica na paz, Deus abençoe.